Nesse vídeo iremos falar sobre a Guerra da Coreia, um conflito que ocorreu no começo dos anos 50, logo após o final da Segunda Guerra Mundial e que marcou o início da Guerra Fria. Este conflito é repleto de crueldades e baixas civis e foi um dos primeiros que vieram acontecer durante o período bipolar da Guerra Fria, que ocorreu entre os Estados Unidos e a União Soviética. A Guerra da Coreia também é conhecida como a Guerra Esquecida, e ela ocorreu devido a uma tensão que vinha ocorrendo nesse território devido às diferenças ideológicas e disputas por pequenas ilhas que já pertenciam à Coreia antes da invasão japonesa, que é o que iremos ver agora. Após o fim da Segunda Guerra, a Coreia saiu do domínio japonês, já que anteriormente havia sido invadida por eles anos antes da Segunda Guerra Mundial. Ela era um território só antes da invasão, porém, com o fim da guerra foi dividida em dois, Coreia do Norte e Coreia do Sul. Devido aos interesses das potências vencedoras do conflito, em 1948, similar à Alemanha, a Coreia do Norte passou a ser governada por um governo socialista, liderado por Kim Il-sung, que tinha o objetivo de implantar o comunismo e que veio a se tornar uma ditadura que permanece até os dias atuais. Já a Coreia do Sul era um governo capitalista, liderado por Syngman-rhee. As Coreias possuíam ideologias opostas, fazendo assim surgir um desejo de Kim Il-sung de reunir as Coreias, dando assim início ao conflito. Em julho de 1950, a Coreia do Norte invade a Coreia do Sul e até setembro consegue quase o território todo, isolando as tropas sul-coreanas no perímetro de Pusan, localizado no sul. Essa é a primeira fase da guerra, que tem como principal característica a supremacia da Coreia do Norte, já que ela possui um exército superior ao sul-coreano, pois tinha apoio chineses. Essa foi a primeira parte do conflito. A segunda fase teve início com a entrada da ONU e dos Estados Unidos ao lado da Coreia do Sul, onde foi o ponto de virada da guerra, já que as tropas aliadas às sul-coreanas conseguiram reconquistar os territórios perdidos e avançar sobre o território norte-coreano em direção à China, em questão de poucos meses. O fato de que as tropas estarem se aproximando da China fez com que ela e a União Soviética enviassem mais tropas de apoio à Coreia do Norte, fazendo assim com que se equilibrassem os lados, estagnando a guerra até que em 1953 se assina um tratado de paz que estabelece a fronteira do paralelo 38, onde ficava localizado antes da invasão norte-coreana, e define que essa nova zona deve ser desmilitarizada. Os americanos definiram os alvos de bombardeio como tudo que se mova, o que gera revolta nos norte-coreanos até os dias atuais, pois esses bombardeios resultaram em uma destruição por completo de vilarejos e pequenas cidades. Porém, esse conflito não é mais tão lembrado nos dias atuais. A União Soviética teve uma participação, principalmente no envio de armamentos e equipamentos para a Coreia do Norte, porém também enviou tropas. A guerra totalizou 5 milhões de mortes, sendo 2,5 milhões de soldados e a outra metade de civis. E essas enormes baixas civis foram devido à larga escala de bombardeios durante o conflito. Devido à destruição desses bombardeios, as duas Coreias ficaram completamente devastadas economicamente e demoraram um pouco até conseguir se reerguer. Porém, como as duas estavam destruídas, acabou gerando uma concorrência econômica entre as duas que dura até os dias atuais. Porém, na década de 70, a Coreia do Sul conseguiu ultrapassar a Coreia do Norte devido aos investimentos americanos na Ásia. E como ela foi um desses países que os Estados Unidos investiu, ela ficou conhecida como Tigre Asiático, um dos tigres asiáticos, pois cresceu economicamente muito rápido, em questão de pouquíssimo tempo.